Hoje nós vamos fazer uma maquiagem completa usando apenas os produtos da linha Et Play da Mary Kay. Essa linha é uma linha que foi desenvolvida para ser uma linha mais moderna, mais ligada às tendências de moda de cada momento. Então, por isso, é uma linha muito volátil. Então, são produtos que entram e saem de linha muito rapidamente. Tem muitos produtos de edição limitada que são justamente para existirem num tempo curto, porque são produtos muito ligados às tendências atuais. Mas é uma linha muito completa que tem todos os produtos básicos necessários para uma maquiagem bem legal. Nós vamos começar, né, fazendo essa maquiagem. A gente pode fazer essa maquiagem junto. Eu te recomendo pegar os seus produtos, fazer essa maquiagem junto comigo. E nós vamos começar com o primer. O primer eu sempre uso, mas o primer ele não é específico da linha Et Play. Ele é o primer da Mary Kay mesmo, né? É o mesmo primer que a gente vai usar em qualquer tipo de maquiagem. Esse primer ele é legal porque ele é feito com silicone, então ele cria uma película de proteção na pele para não deixar a maquiagem entrar dentro dos poros. Então, ele, por causa disso, né, ele ajuda a fixar a maquiagem, ajuda a maquiagem durar mais tempo no rosto da gente e, ao mesmo tempo, ele protege a pele, né, porque ele não deixa a maquiagem entrar no rosto da gente. Essa base da linha Et Play, ela é uma base de cobertura média, mas ainda assim é uma base com uma cobertura bem boa. Qual que é a diferença dessa base para a linha tradicional da Mary Kay, que é a base Time Wise 3D? A base Time Wise 3D, além de ser base e nem ter cobertura, ela é uma base que vai ajudar a tratar a pele, porque ela tem ativos como a niacinamida, como resveratrol encapsulado, né? Ela protege e trata a pele. Essa base da Et Play é uma base comum, né? É uma base que vai só uniformizar o tom de pele e ainda faz isso com uma cobertura média. Então, se a gente quer uma cobertura maior, por exemplo, eu que tenho as minhas manchas, né? É necessário fazer mais camadas. Mas vocês vão ver que mesmo com pouco na primeira camada, a base já faz uma cobertura bem bacana. Eu uso a base Light to Medium. Essa base Et Play, ela tem menos tons do que a da linha Time Wise 3D, mas ela abrange uma diversidade bem grande de tons de pele. Eu sempre uso para aplicar a base o pincel de base. Ele é um pincel com cerdas sintéticas e ele é chatinho aqui em cima para facilitar. Então eu sempre coloco a base na mão, dou uma batidinha, né? Coloco a base no pincel e aplico no rosto dando batidinhas. Tá vendo que, olha só de já colocar, ele já melhora a questão da mancha. Se você tiver mais manchas, mais olheiras, a Mary Kay tem corretivos também, não da linha Et Play, mas tem uma diversidade grande de corretivos, tanto cor de pele quanto corretivo yellow e pêssego para neutralizar olheiras, né? Hoje eu vou usar basicamente os produtos da linha Et Play, então não vou usar nenhum tipo de corretivo. Essa base, ela oxida menos do que a base Time Wise 3D, justamente por causa da questão de tratamento e diversidade de tons dela. Eu gosto sempre de aplicar a base por setores do rosto. Nunca faça pintinhas no seu rosto, porque às vezes a gente demora a espalhar e aí a base ela não fica tão uniforme e corre o risco da gente manchar o rosto, manchar a pele da gente antes mesmo de espalhar a base. Essa base ela é bem mais líquida, né? Então ela é bem mais fácil de aplicar. E outra dica é que eu não coloco base no pescoço, né? A base, ela precisa ser o tom tão exato do seu rosto que ele encaixe no tom do pescoço, que não fique destoante. Então, o que eu faço
Acabou a base, acabou o que tá no pincel, eu dou umas batidinhas aqui na emenda e dou uma limpadinha do pincel no pescoço, só para dar uma esfumada e não ficar uma linha divisória entre a base e entre o pescoço e o rosto. Apesar de que, como eu disse antes, quando o tom tá bem exato no tom de pele, ele não cria ele não cria bem essa divisão. Olha só, eu passei a base no rosto todo, olha a diferença que já dá, né? Assim, apesar de ser uma base de cobertura média, é uma base suficientemente boa para uniformizar o tom de pele e cobrir as manchas. Eu vou fazer só uma segunda camada na testa, só por causa dessa mancha que é mais marcada e ela me incomoda, né? De novo, eu aplico sempre dando batidinhas. A gente não aplica base esfregando o pincel, porque a ideia não é espalhar a base, a ideia é depositar a base. Então a gente dá batidinhas justamente para encaixar a base no rosto. Esse pincel chanfrado, ele é legal porque ele tem essa pontinha, então eu acho ele fácil para aplicar a base nesses cantinhos do olho que são mais difíceis de chegar. Mas é possível também dar uma ajustada com a esponja, com a pontinha da esponja, né? Quando você coloca um pouquinho, é ideal a esponja tá úmida, né? Para ela não absorver muito a base. E aí você pode depositar com a pontinha no cantinho do olho. Eu não tenho muita olheira, então realmente eu não tenho hábito de no meu dia a dia usar corretivo. Mas para quem tem, eu recomendo que aplique o corretivo antes da base, né? Para olheira. Corretivos coloridos vão sempre antes da base. Corretivos em tom de pele vão sempre depois da base. Pele uniformizada com a base, a gente tem duas formas de fazer o contorno. A gente pode usar o pó de contorno da linha, né? Que é assim. E a gente pode usar, como eu costumo fazer, com uma base num tom mais escuro. Então, eu uso a base Light to Medium no meu rosto todo. E aí, eu pego uma base num tom mais escuro, essa Dark Tan, só pra fazer o afundadinho do contorno. Eu coloco bem pouquinho na mão, tá vendo como que ela é bem mais escura? Só o suficiente pra fazer esse contorninho. O contorno a gente pega do meio da orelha, como se fosse em direção ao canto da boca, mas separa bem antes, né? Justamente só para dar aquela impressão de afundadinho. O contorno e iluminação trabalha na maquiagem com a relação de luz e sombra, né? Sendo que a gente vai criar um sombreamento, escurecer onde a gente quer, o que a gente quer ocultar ou onde a gente quer afundar, e a gente trabalha a luz onde a gente quer clarear. Eu gosto de mostrar, né? Já, olha só, eu coloquei, né, a base mais escura aqui para fazer o contorno. Mas a hora que a gente olha de frente, o rosto, ele já dá uma afinada. Então, e dá uma levantada, né, na bochecha. Eu costumo falar que essa estratégia de contorno é justamente para emagrecer uns 3 quilos só no rosto. Então vai batendo, dando uma esfumadinha. Não chega muito perto da boca, porque senão fica com a aparência da bochecha caída. E bate dando essa esfumada. Quando eu faço esse contorno com a base, eu uso bem o pincel de base mesmo. Eu não uso o pincel de blush, mas é possível fazer com o pincel de blush também, que fica bem bom. Só colocar um pouquinho mais do lado de cá, que eu achei que ficou desigual. E é isso. Contorno feito. A gente vem para a parte do blush. Na linha Et Play, a gente tem os blushes sempre que são duos, porque ele vem duas cores. Dá para você usar uma cor só ou dá para você usar as duas cores misturando.
eu gosto de fazer essa mistura, né? Então eu pego o blush com o pincel de blush. O pincel de blush, ele tem essa curvazinha justamente para encaixar na bochecha e facilitar. Então eu passo o blush no pincel e venho aplicar. É legal dar aquele risinho falso justamente para você saber exatamente onde é a bochecha. Como o meu rosto é muito redondo, eu costumo aplicar o blush fazendo um movimento para o alto da orelha, para dar essa para o rosto ficar mais fino e mais longilíneo, né? Mais longo, mais afinado. Então aplico fazendo movimentos circulares. Só pra dar uma rosadinha. Olha como fica bonitinho. O blush, assim como a sombra, é interessante a gente se atentar pra cor que a gente vai usar, para que seja uma cor mais coerente com o seu tom de fundo. Se é um tom de fundo quente, o ideal é usar uma cor mais quente. Se é um tom de fundo frio, o ideal é usar um tom de fundo, uma cor mais fria. E aí, ficou meio exagerado do lado de lá. E o que a gente faz para corrigir isso, para não precisar entrar em pânico? Super normal. Pega um pincel mais gordo, limpo e dou uma esfumada. Inclusive, essa esfumada ela é legal para misturar o contorno que foi feito com o blush. Se você acha que ficou demais, vale a pena usar o pincel de base, limpo, pelo amor de Deus, e dar umas batidinhas recuperando a cor. Eu gosto bastante de blush, mas o ideal é você ir fazendo as suas medidas, fazendo aos poucos, justamente para não correr o risco de ficar desconfortável. Pele feita, né? Base at play, blush at play, fazendo contorno, fazendo as voltas do rosto. A gente vem pra sombra. Aí a Mary Kay tem os lançamentos de sombra. A gente já tinha duos de sombra e agora a gente tem cores novas. Essa aqui é a cor Plum em Papaya. E eu amei essa cor, cor quente, né? Então é o que eu vou usar na minha pele, no tom de fundo. A gente usa o pincel de esfumar. Eu acho mais prático e rápido. Então, para você que quer ensinar a sua cliente, para você que quer fazer a sua maquiagem de um jeito mais rápido, vale a pena investir nesse pincel. Eu sempre faço a sombra depositando a sombra mais escura no cantinho externo, até ficar uma bolinha. Lembrando que a linha At Play é uma linha de maquiagem com cores, é uma linha mais menos discreta, mais trend, né? Mais ligada ao que tá na moda. Então, depois que eu depositei bastante sombra no cantinho externo, eu venho marcando côncavo e espalhando a sombra pela pálpebra. Repara que eu espalho a sombra pela pálpebra, mas eu não chego muito nesse cantinho interno do olho, porque eu vou fazer esse cantinho interno depois com a sombra mais clara. Então eu venho agora, faço do outro lado. Sempre que eu coloco a sombra ou blush ou qualquer produto no pincel, eu dou uma sacudidinha para poder tirar o excesso. E aí, vem depositando. É pra ser uma maquiagem rápida, pra não gastar tanto tempo, mas ao mesmo tempo uma maquiagem bem diferente, bem marcada, bem feliz, né? Apliquei e espalhei a sombra, marco o côncavo. Se ficou pra baixo, se ficou exagerado, tá tudo bem. A gente conserta quando for daqui a pouco. E eu venho com a parte colorida, com o mesmo pincel,
e deposito no canto interno e puxo para dentro da pálpebra para criar uma mistura com a sombra que eu já depositei. De forma que a gente já não sabe mais diferenciar onde começa uma e onde termina a outra. Se você ficar insegura da quantidade de colocar, vai fazendo aos poucos. Coloca um pouquinho, testa. Essa sombra ela é muito pigmentada. Fica bem bonita, bem colorida. Eu que tenho olho grande adoro sombra assim, né? Porque realmente dá essa levantada no olhar e eu acho o máximo. E aí você vai aplicando com calma e tá tudo certo. Da mesma forma que o blush, se você acha que ficou muito, você pega um pincel limpo, dá uma esfumada. E aí você vai medindo o que você acha que se tá uniforme, como que você acha que tá bom, né, o seu olho. E eu gosto sempre de descer a sombra um pouco para a parte de baixo do olho. Eu não costumo passar lápis na parte de baixo do olho, apesar de que hoje eu vou passar, mas eu desço um pouquinho. Então eu uso esse pincel que é chatinho, tá vendo? Ele é fininho. E aí eu aplico a sombra mais escura que eu usei, só de um lado dele. Então eu aplico aqui. Então, olha, desse lado não tem, desse lado tem a sombra. Do lado que tem a sombra, eu viro o pincel pra cima e venho fazendo essa linha aqui. Só pra descer, né, essa cor e criar esse movimento na parte de baixo. Não na linha d'água, mas embaixo dos cílios. E faço a mesma coisa do outro lado. Olha como que amplia, né, a sombra quando a gente aplica embaixo ou quando a gente não aplica embaixo. Então, eu venho aqui, dou essa uniformizada. Beleza. Deixa eu passar aqui, pra misturar. E aí, eu achei que ficou sobrando um pouco pra cá. Eu pego o pincel que eu usei, a base, o pincel limpo, né, sem base, e venho fazer essa limpadinha do canto. Se achar que é necessário e que ficou muito excesso, dá pra sujar a pontinha assim do pincel, tira o excesso e passa a base corrigindo. Esse pincel de base ele é muito bom, porque ele faz ele tem essa pontinha, essa quininha, e que facilita muito aplicar a base nesses cantinhos. E fica fácil, né, de uniformizar. Beleza. Sombra aplicada. Eu venho para fazer o delineado. E aí, a Mary Kay tem vários lápis de olho. A gente tem os lápis de linha regular, que são o preto e o bege. E tem os lápis coloridos. Aqui eu tenho o verde e o lilás, mas tem o rosa também. Que é para usar. O que eu acho legal desses lápis? Eles são fáceis de aplicar e fáceis de esfumar. Para quem tem habilidade ou para quem quer aprender, vale muito a pena também conhecer os delineadores da Mary Kay. A Mary Kay tem 3 delineadores. O preto é linha regular e a gente tem o verde e o azul de edição limitada, né, para que a pessoa que é mais moderna e que quer testar coisas diferentes. O legal desse delineador é que a pontinha dele é muito fininha. Então, ele fica um delineado super delicado e fica bem bonito. Hoje eu vou fazer a linhazinha com o lápis de olho, justamente para a gente poder esfumar. E aí, para fazer o lápis de olho, com o lápis de olho, é a coisa mais simples do mundo. A única coisa que você não pode fazer é puxar aqui, porque aí você deforma o olho e aí não fica tão fácil de aplicar. Então, você vai aplicar o lápis, não chega no cantinho interno, mais ou menos da metade para fora. E passa o lápis perto dos cílios.
Não precisa se preocupar em estar retinho, não precisa se preocupar em estar tudo certinho. Por quê? Porque agora a gente vem com o pincel chanfrado, esse é o pincel duo, né, de sobrancelha, e tem essa ponta chanfradinha que ajuda a delinear. Então, você coloca a pontinha maior pra dentro e puxa o lápis pra fora. Pra fazer a parte externa, ao contrário, a pontinha maior pra fora e puxa pra dentro. Esse não é um delineado gatinho, mas é só pra marcar a parte interna, ó, só pra marcar a parte superior dos olhos. De novo, essa aplicação ela é fácil para quem não tem hábito de usar delineador, para quem não usa sempre e quer fazer uma coisa mais marcada e diferente no dia a dia. Não tem trabalho nenhum, você dá uma esfumada. Por isso que não precisa preocupar em ficar tão retinho a linha, né, quando você deposita, porque depois você vai esfumar e o objetivo dele é ficar meio blasé mesmo. E na parte inferior e interior do olho, eu uso lápis branco para poder marcar aqui. Quem gosta de diminuir o olho, vale a pena passar o lápis preto embaixo, e quem gosta de aumentar o olho, vale a pena passar o lápis branco embaixo na marca d'água. Eu gosto do tamanho do meu olho, não quero nem aumentar nem diminuir, então eu faço só esse cantinho interno, marcadinho, para trazer uma luz. Lembra que eu falei que tudo na maquiagem é vinculado a luz e sombra, né? Então a gente cria essa luz. Depois dos olhos, eu vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha, a gente tem o lápis duo, que tem uma ponta mais escura, justamente para fazer o preenchimento, né, de onde tem falha na sobrancelha. E a parte branca, que a gente passa embaixo da sobrancelha para dar uma levantada e uma arqueada na sobrancelha. Então, eu venho marcando a linha aqui da sobrancelha. A gente sempre faz os risquinhos no sentido que o pelo nasce. Então, você preenche no sentido que o pelo nasce. E aí, de novo, não precisa ficar preocupado demais com precisão, porque a gente vem esfumar com o pincel duo. Aí, ao invés de usar a parte chanfradinha que a gente usou para esfumar o delineado, a gente usa a parte da escovinha e aí a gente penteia no sentido do pelo. Ele vai esfumar o lábio, ó, o lápis, ele esfuma o lápis e define a sobrancelha. Olha a diferença de um lápis de sobrancelha. E aí a gente pega a parte mais clara e passa embaixo da sobrancelha, na pontinha externa aqui, ó. Pra dar essa levantada. Vamos fazer o outro lado para ficar igual. Então, eu marco a base da sobrancelha com lápis. Esse lápis não precisa pôr força. É um lápis que pigmenta super e ele é não comedogênico. Aliás, todos os produtos da linha, todos os produtos da Mary Kay, mas especificamente a gente falando da linha It Play, todos os produtos são não comedogênicos. O que isso significa? Significa que são produtos que não obstruem os poros. Ele não entope os poros. Então, a gente faz esse preenchimento. Só passo o lápis onde não tem o pelo, né? A minha sobrancelha é falhada no início e no fim, no meiozinho. Eu não passo o lápis e preencho assim. Venho com a parte mais clara e trago esse arqueamento, essa iluminação para a parte de baixo da sobrancelha. Dou uma esfumadinha com o dedo e é isso o olho.
A linha Et Play não tem máscara de cílios, mas a Mary Kay tem uma diversidade gigantesca de máscara de cílios. Eu vou usar hoje essa que é a Lash Love. Essa Lash Love é a Lash Love alongadora. É uma das minhas preferidas porque ela é fácil de aplicar. Ela tem um aplicador curvo, porque ele encaixa nos cílios, então fica mais fácil de aplicar. Vou usar meu espelho que eu acho que vai ser mais fácil, gente. Na parte de cima, eu aplico a máscara de cílios girando o aplicador. Então, esse aplicador, ele encaixa nos cílios de um jeito que você sente até uma puxadinha nos cílios. E aí, depois eu pego essa parte de cima, né, sem ser a barriguinha aqui do aplicador, eu pego essa parte aqui de cima, ó, que encaixa perfeitamente na parte de baixo dos cílios de cima. E aí, você vem fazendo um movimento de zigue-zague. Vai depositando sem criar grumos na máscara de cílios. Reparem que eu esbarrei o aplicador aqui em cima. E aí, o que a gente faz? Ai, meu Deus, já tava com a sombra toda pronta, que pânico. Não, espera secar e depois a gente tira com o cotonetinho. O grande segredo da máscara de cílios é nunca fazer esse movimento de sobe e desce com o aplicador. A gente faz um movimento circular, assim, pra pegar o produto, né, a máscara lá dentro. E aí, a hora que melecou bastante o aplicador, a gente vem depositando nos cílios. E aí, de novo, na parte de cima dos cílios de cima, aplica girando o aplicador, roda o aplicador, que aí ele vai impregnar bastante. O legal é que quando você passa na parte de cima, dos cílios de cima, ele impregna bem nas pontinhas dos cílios, o que faz com que os cílios pareça maior. E aí depois na parte de baixo dos cílios, quando você faz o movimento zigue-zague, ele vai pegar mais na base dos cílios, o que faz com que os cílios pareçam mais volumosos. E é necessário fazer o movimento de zigue-zague para não criar grumos. Para quem gosta de aplicar nos cílios de baixo, é super simples, né? Você vai olhar abaixo do queixo, olha para cima e aplica nos cílios de baixo. As caras que a gente faz são as melhores, né? Nem todo mundo gosta de aplicar nos cílios de baixo, porque acha que vai manchar. Mas essa máscara de cílios, apesar de não ser à prova d'água, ela é resistente à água. Então, ela não borra. Temos lá, então, sobrancelha, olhos, contorno, pele, tudo prontinho. Falta o quê? Falta batom. E a linha Et Play tem uma diversidade grande de batons. A gente tem os batons líquidos, que são batons que fixam bastante na pele da boca. É aquele batom que você pode passar e ele não vai sair. E aí ele tem muitas cores, de um vermelho até um nude, tem vários tons de nudes, tem vinho. Pergunta para sua consultora, pode me chamar que eu te apresento todos os tons diversos dessa linha dos batons líquidos. Os batons líquidos, eles são linha regular. Então, tem uma gama grande de batons e estão sempre aí. Mas a gente tem edição limitada, os balmes. E a gente tem 2 balmes. O balme nude e o balme red. Nenhum dos dois pigmenta muito a boca, né? Eles não ficam marcados. Por isso que eu tenho gostado muito deles. Eles hidratam muito o lábio, sem deixar tão marcado. Então, o que eu tenho feito e que eu tenho gostado bastante, eu passo o balme nude marcando o lábio. Fica uma cor bem bonita, né? E eu venho com o balme red e passo só no meiozinho do lábio, pra dar um degradê. E aí você ficar com um pontinho mais colorido no meio do lábio.
que vocês acharam? Simples, né? Uma maquiagem rápida, uma maquiagem simples de fazer. Para quem é consultora, é uma maquiagem super rápida de você ensinar para sua cliente. Tem todos os produtos da linha, então ela vai ter poucos produtos na necessaire dela. Ela vai gastar menos, porque a linha Etplay é uma linha mais em conta, né? Um valor mais baixo. Ela vai ter sempre produtos muito ligados à moda, as tendências, o que tá rolando no dia a dia. E ela tem todos os produtos para fazer essa maquiagem básica. Para terminar, eu vou escolher o meu perfume preferido da Etplay. A Etplay tem 2 perfumes, são 2 fragrâncias diferentes. Essa é mais amadeirada e essa é mais fresca, inclusive um pouco mais doce. Eu adoro essa fragrância. Para quem não conhece as fragrâncias da Mary Kay, vale a pena conhecer. São fragrâncias maravilhosas desenvolvidas em Nova York e Paris pela maior casa de perfumaria do mundo, que é a Givaudan. E tem uma duração bem bacana, tem uma fixação bem bacana e uma gama de variedades gigantesca também. Esses da Etplay são, de novo, mais trend, mais ligados. A ideia é ligar a pessoa mais jovem, a pessoa mais voltada para moda, mas tem opção para todos os gostos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês testem, né, e usem essa maquiagem no dia a dia. Um beijo e até mais.